Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo Padre Kleber, demais irmãos no sacerdócio, meus irmãos, minhas irmãs, confesso que é grande a responsabilidade falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, porque esta santa, esta mulher, que viveu somente 24 anos, que não fez os estudos que a maioria daqui fez, que não fez nenhuma faculdade, que não fez teologia, que não cursou nenhum curso de espiritualidade, é responsável por uma reviravolta na espiritualidade católica. Nós podemos falar que a espiritualidade católica tem um momento antes de Teresinha e depois de Teresinha. Que grande santa nós estamos celebrando no dia de hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu de uma família católica. Seu pai Luís, sua mãe Zélia. Tão católica que hoje os seus pais são santos. São Luís e Santa Zélia Martã. Foram canonizados pelo Papa Francisco. Na sua família, São Luís e Santa Zélia tiveram 9 filhos. 4 faleceram ainda pequenos e tiveram 5 meninas, 5 filhas. Maria, Paulina, Leônia, Celina e Teresa. Dessas meninas, todas elas sentiram chamado à vida religiosa. Zélia, Santa Zélia, faleceu e quando Santa Teresinha era ainda muito pequenina. E Santa Teresinha foi cuidada pela sua irmã mais velha, Maria. E Maria, logo depois, entrou para o Carmelo de Lisieux, na França. Entrou Maria, entrou depois Paulina. E Teresinha do Menino Jesus, a pequena Teresinha, sentiu primeiro, não teve nenhum contato real de lembranças com a sua mãe e perdeu aquela que para ela era sua mãe, Maria. Teresinha sofreu essa perda e sofreu depois a perda de Paulina, que entrou também para o Carmelo. Mas Teresinha, como nós a chamamos, foi desenvolvendo nela também um desejo de entrar para a vida religiosa. Ela teve os seus momentos de infância, teve os seus momentos de imaturidade e teve também uma graça muito grande numa noite de Natal, quando ela recebeu a graça da maturidade já na infância. E Teresa desejava também ela a vida espiritual. Seu pai, Luís, entendia e incentivava nas filhas a vivência da fé católica, a vivência também da própria vocação. E todas as suas filhas se tornarão também religiosas. Teresa, que desejava tanto a vida, a entrar no Carmelo, vai até o Papa Leão XIII em audiência, pedir permissão para entrar no Carmelo antes da idade. Ela queria entrar no Carmelo com 15 anos. E o Papa, ela conseguiu ir até o Papa, e o Papa disse, que seja feita a vontade de Deus. Mas o bispo deu autorização e ela entra no Carmelo com 15 anos. O Carmelo de Lisieux, onde estava sua irmã Maria, onde estava sua irmã Paulina. Ali ela vai desenvolver a sua vida espiritual, mas não será tão fácil assim. Logo que ela entra para o Carmelo, o seu pai fica doente, adoentado. O seu pai se torna, é acometido com uma doença mental e depois de algum tempo é internado numa clínica psiquiátrica. E alguns dizem, e Teresa ouve isso no Carmelo de pessoas de fora, dizendo que a culpada por seu pai estar na clínica psiquiátrica era de Teresa,
porque Teresinha era a filha querida do seu pai e que seu pai não suportou a sua entrada para o Carmelo. Ela teve que sofrer até mesmo isso. Mas Teresinha, no Carmelo, viveu uma vida ordinária, diferente de Santa Rita, de que nós vimos ontem, que Deus concedeu tantos dons místicos. Santa Teresinha viveu uma vida ordinária, não teve nenhum dom místico. Santa Teresinha não bilocou, como São Padre Pio, não tinha estigmas, como tinha Santa Rita e outros santos. Santa Teresinha não prescrutava corações, ninguém chegava lá e ela dizia que o que estava se passando na vida daquela pessoa que chegou lá. Não tinha nenhuma revelação, não tem profecias. Nós não encontramos o livro das profecias de Santa Teresinha do Menino Jesus, como nós temos de outros santos. Não tem nada de tão místico ou de tão extraordinário na vida de Santa Teresinha. Se dizia até que quando ela falecesse, a madre não teria nem como escrever algo sobre ela de extraordinário. O que é que vai se falar dela, se a vida dela foi tão comum? E a graça de Santa Teresinha estava justamente nisso. Ela viveu uma vida ordinária. Santa Teresinha, caros irmãos e irmãs, não viveu, ela não levitava, ela não desenvolveu nenhum desses carismas grandiosos. Ela viveu a vida ordinária. E ao entrar no Carmelo, ela desejosa de entrar ali no seu jardim, para ela que se dizia como uma rosa, como uma florzinha, ela queria ser enxertada, tirada da sua casa, da sua família e encontrar ali o verdadeiro jardim onde ela, a florzinha de Deus, iria desabrochar. Ela queria encontrar a sua verdadeira vocação. E ela dizia assim, que ela queria ser carmelita, e a carmelita era a mãe das almas, e ela dizia, ser carmelita, ser mãe das almas, para mim não basta. Eu quero ser profeta, eu quero ser apóstolo, eu quero ser mártir, eu quero ser missionário, eu quero sair para a África e ir batizar na África. Eu quero ir falar do Evangelho em todas as culturas, ser carmelita, ficar aqui dentro para mim não basta. Eu tenho vocação de apóstolo, eu quero ser mártir, dizia Santa Teresinha. Eu quero o martírio, e o martírio só para mim não basta. Eu quero ser crucificado de ponta cabeça, eu quero ser esfolada viva, eu quero ser queimada viva, eu quero ser colocada na fogueira, quero ser queimada no óleo. Ela dizia que queria ser de todas as formas martirizada, porque ela queria ser tudo. Ela dizia, para mim, o meu desejo é de ser tudo. E essa é a minha vocação. A minha vocação é de ser tudo. E esse era o desejo ardente da vida de Santa Teresinha. O desejo de ser tudo. O desejo de ser apóstolo, missionário. E ela dizia assim, e eu tenho um grande desejo. Eu tenho o desejo de ser sacerdote. E quanto para mim não seria belo ter em minhas mãos aquela hóstia e ver pela minha boca, pelas minhas palavras, ver Jesus descer do céu à terra. Eu tenho o desejo de ser sacerdote. Eu tenho o desejo de ser tudo. Ser carmelita para mim não basta. E ela procurava então saciar esse desejo de viver essa vocação dela, de encontrar a real vocação. E um dia ela abriu a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e ela viu que na igreja de Deus a mão não pode ser pé, o braço não pode ser pescoço, a cabeça não pode ser outro membro. E ela viu aquilo e dizia, mas isso não me responde, não me satisfaz. Eu entendo que a mão não pode ser braço, que o braço não pode ser perna, mas eu quero ser tudo. E ela então meditou e disse, mas se a igreja é um corpo cheio de membros, esse corpo tem um coração. E esse coração é cheio de amor.
E esse coração deve bombear algo para todo o corpo. E deve bombear, então, amor. Então eu encontrei o meu lugar na igreja. Encontrei a minha vocação. A minha vocação é o amor. Porque o amor vai estar no braço, vai estar na perna, vai estar na cabeça, vai estar em todos os lugares. Eu encontrei o meu lugar na igreja, encontrei a minha vocação. Minha vocação é o amor. E assim ela sente-se realizada na sua vocação. A vocação de Santa Teresinha é o amor. O lugar dela na igreja não é o braço, não é a perna, não é a mão. O lugar dela na igreja é o amor, que é bombeado do coração e está presente em toda a igreja, em todos os membros. Assim ela é o sacerdote, o apóstolo, o missionário, o mártir. Assim ela está em todos os lugares. A vocação dela é o amor. Que maturidade de vida espiritual encontrou aquela menina, Teresa. Que inspiração do Espírito Santo para chegar à grandiosidade desta vocação, a vocação do amor. No coração da igreja eu serei o amor, nos diz esta menina. E esta grande Teresinha ainda se perguntava, ela olhava para os grandes santos, e ela olhava em especial para os grandes santos da sua ordem, da ordem carmelita. Olhava para São João da Cruz e Santa Teresa, e olhava para eles como grandes santos, e olhava para ela e dizia, eu sou tão pequena perto deles, mas eu tenho um desejo, o desejo de ser santo. E ela dizia assim, Deus não pode colocar no meu coração um desejo irrealizável, que não se realiza. E Deus colocou um desejo de santidade no meu coração. Se Deus colocou um desejo de santidade no meu coração, eu posso ser santa. Porque Deus não pode colocar um desejo irrealizável no nosso coração. E ela disse, então, eu posso ser santa. Eu não sou santa da grandeza de Santa Teresa, da grandeza de São João da Cruz, mas eu posso ser santa. Então ela queria encontrar um caminho de santidade, porque ela dizia assim, o caminho de Santa Teresa, o caminho de São João da Cruz era um caminho tão difícil, tão árduo, era tão difícil chegar à grandeza deles, que deve ter um caminho mais fácil para chegar ao céu. Porque antes, a santidade era vista como um caminho duro, um caminho difícil. Santa Teresinha dizia assim, era uma escada íngreme, uma escada difícil, o caminho de perfeição, o caminho de santidade. Era uma escada muito difícil de ser subida, porque exigia muito esforço, muito sacrifício, muita penitência, e se tornava algo quase impossível. Precisava de uma vontade muito forte, de uma coragem muito grande para alguém chegar à grandiosidade da santidade. E Santa Teresinha dizia, é possível que encontrar uma outra via, um outro caminho de santidade. E ela dizia assim, Senhor, hoje os homens são tão inteligentes que criaram um elevador. E com o elevador se sobe aquilo que as escadas, o mesmo caminho que as escadas faziam, se sobe de uma maneira mais fácil. Deve existir um elevador que nos leve para o céu. E ela então procurava esse elevador que fosse um caminho mais fácil para chegar ao céu, para chegar à santidade. E isso Santa Teresinha passou a sua vida meditando sobre este caminho. Quando seu pai morreu, a sua irmã Celina entrou para o Carmelo também. A sua irmã Leônia vai entrar para as Irmãs da Visitação de São Francisco de Sales. Mas quando entra a sua irmã Celina, Celina traz nos seus cadernos
a anotação de duas frases do Antigo Testamento. Uma de Provérbios, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: se és pequenino, vinde a mim. Santa Teresinha, quando viu essa anotação, seu coração encheu de alegria. Se és pequenino, vinde a mim. E uma segunda frase do livro do profeta Isaías, que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Isaías 66, 12, 13. Como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu vos acariciarei e vos tomarei no colo. Santa Teresinha se emociona. Como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu cuidarei de ti e vos tomarei no colo. Santa Teresinha entendeu então o que era o elevador que ela procurava. Se és pequenino, vinde a mim. A pequenez atrai Deus. Tudo que é pequeno atrai a Deus. Veja, nós que somos seres humanos, quando a gente vê a pequenez, nós somos atraídos. Se tiver uma criança de 7 anos e tiver um bebê de 1 mês, a gente vai brincar com qual primeiro? A gente vai no bebê de 1 mês, porque a pequenez nos atrai, porque é algo que depende mais de nós. A gente vai primeiro no bebezinho e brinca com o bebezinho. Depois a gente fala com a outra criança que está ali do lado. Assim também é Deus. A pequenez atrai a Deus. Se és pequenino, vinde a mim. Santa Teresinha entendeu então que a pequenez atrai a Deus. Então Teresinha, ela entendeu que não precisa crescer para atrair a Deus, para chegar até Deus. Basta ser pequeno. E aqui está a grandeza do ensinamento de Santa Teresinha. Deus se compraz com a nossa pequenez. Deus se compraz quando nós somos pequenos. Porque, caros irmãos e irmãs, a pequenez atrai a Deus. E o que é que Deus faz? Como uma mãe que acaricia o filho, Deus nos pega no colo. E aí é que vem o elevador. E Santa Teresinha vai dizer que o elevador são os teus braços, Senhor. É Deus que vem até nós e Deus que nos leva em seus braços. Então, se nós não podemos, porque nós somos pequenos, e nós não conseguimos subir aquela escada tão difícil, que é a escada que sobe até o céu, Deus, Ele vem a nós e nos toma no braço. Deus, Ele vem até nós, nos toma nos braços e nos leva com Ele. Se nós somos pequenos, se nós somos dependentes, se nós confiarmos nele e não em nós mesmos. Esse ensinamento de Santa Teresinha nós chamamos de pequena via, o pequeno caminho, o caminho curto, o caminho que ela nos ensina para chegarmos até Deus. Esse é o grande ensinamento de Santa Teresinha, é a doutrina de Santa Teresinha, que nos leva, que nos conduz até Deus. Em um outro trecho, Santa Teresinha explica a pequena via. Ela remete à pequena via, falando que nós somos como um passarinho. Ela diz: Senhor, eu vejo as grandes águias. E quem são as grandes águias? Os grandes santos. São João da Cruz, Santa Teresa, dando aqueles voos rasantes lá em cima, enormes águias. E ela diz assim: eu os vejo lá em cima, dando aqueles voos rasantes, planando lá próximo do sol. Mas eu, Teresinha, sou um passarinho, que fico aqui embaixo. E fico aqui embaixo
tão pequeno, olhando para o chão. Fico aqui embaixo, no meio das folhas, fico aqui embaixo no meio dos insetos e fico olhando para o sol. E ela diz assim: o sol é Deus. As grandes águias estão lá em cima, perto do sol, voando perto do sol. Eu sou como um passarinho aqui embaixo. Um passarinho que, como as águias, só tem uma coisa: o olhar que olha para o sol, desejando para o sol. Um coração que deseja o sol, deseja estar no sol, mas é apenas um passarinho. Um passarinho que não voa alto, um passarinho que está ali embaixo. E como esse passarinho que está ali, fica ciscando algumas vezes, se distrai, como nós distraímos. As coisas do mundo nos distraem, ou não. Somos como um passarinho. Uma coisa ou outra nos distrai, os problemas do dia a dia nos distraem, as preocupações do dia a dia nos distraem. Somos como esses passarinhos que nos distraímos, bicamos aqui, bicamos ali, mas devemos ter, como diz Santa Teresinha, o olhar no sol, o coração que deseja o sol. E ela diz assim: e a certeza que o sol está lá, mesmo quando as nuvens estão encobrindo o sol. Tem algumas vezes na nossa vida que parece que Deus não está. Alguém já passou por isso? Tem algumas vezes na nossa vida que parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não está. São esses momentos em que a nuvem encobre o sol. Mas, caros irmãos e irmãs, por sobre as nuvens o sol sempre está. Mesmo que eu não veja, mesmo que pareça tudo escuro, mesmo que as nuvens estejam sobre o sol, por sobre as nuvens o sol sempre está. E Santa Teresinha ainda falando desse passarinho que tem esse desejo de Deus, mas que não consegue voar tão alto para chegar até lá em cima. Ele diz que se esse passarinho continua nessa fidelidade ao sol, se esse passarinho continua nesse desejo do sol, dentro do sol está a grande águia que é Jesus. E a grande águia virá um dia e pegará esse passarinho com as suas garras, levará o passarinho consigo e mergulhará esse passarinho no sol do amor, que é Jesus. Caros irmãos e irmãs, peçamos a Jesus que Ele, o sol, nos mergulhe nesse sol do amor. Nós nunca vamos conseguir, somos como passarinhos, somos pequenos, mas Ele pode nos mergulhar nesse sol do amor. Santa Teresinha verdadeiramente nos deu essa doutrina da pequena via, ou da infância espiritual, como caminho de santidade para nós no nosso tempo. Sermos santos no nosso tempo, caros irmãos e irmãs, devemos levar em consideração a pequena via. Somos chamados a ser santos no nosso tempo e devemos levar em consideração esse caminho de vida espiritual que é para os nossos dias. Santa Teresinha, e para encerrar, e para a gente entender um pouco também o significado dessas relíquias aqui, Santa Teresinha, a uma de suas noviças, ela foi mestra de noviças no convento de Lisieux, ela disse assim: se esta doutrina que eu te ensino, que era a pequena via, for um caminho de santidade, eu virei e direi que a minha via é para ser seguida. Santa Teresinha morre em 30 de setembro de 1897. Em 1910, quando já estava, 13 anos depois da sua morte, mas os seus escritos, a história de uma alma, começou rapidamente a ser lida e todos já conheciam, e já se estava um processo de beatificação de Santa Teresinha. No Carmelo de Galípoli, no sul da Itália, o Carmelo estava passando por uma situação de crise financeira.
As irmãs só estavam comendo pão, mais nada. E tinha dias que nem pão tinha, as irmãs passavam fome. Iam somente rezar, não podiam ir nem no refeitório comer, porque não tinha nem pão. E chegou até a irmã um exemplar da história de uma alma. E ela resolveu fazer, então, um pedido para a irmã Teresinha, não era santa ainda. E Santa Teresinha, a irmã Teresinha, apareceu à noite, na madrugada, para a Madre Maria Carmela, que era a Madre do Carmelo. E pediu que ela levantasse e saísse da cela e deu a ela 500 francos. A dívida das irmãs era 300 francos. E disse para ela: a minha via é segura, podem segui-la. Ela confirmou, Santa Teresinha, que a pequena via era um caminho seguro, que podiam seguir, que era um caminho que levava ao céu. Os papas confirmaram isso, Papa Pio X, Papa Bento XV e depois todos os papas que se seguiram, todos confirmaram a pequena via como um caminho de seguimento de Cristo. Mas eu quero ainda falar que isso foi em janeiro de 1910, foi quando Santa Teresinha confirmou que a pequena via era um caminho seguro para o céu. Em setembro de 1910, Santa Teresinha aparece de novo para a irmã Maria Carmela no Carmelo de Galípoli, e diz à irmã que, ao se fazer a exumação dos seus restos mortais, que só iam encontrar ossos. Não ia ser o corpo incorrupto, como se esperava, que ia se encontrar somente ossos. Mas ela disse assim: mas esses ossos, através desses ossos, se realizarão muitos milagres, e esses ossos serão o terror dos demônios. Hoje, esses ossos estão aqui. Uma grande graça para nós. Hoje está o seu fêmur, um fêmur e uma parte do seu pé aqui para a nossa veneração. Viva Santa Teresinha! Olha, não sou meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu ar voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, passarinho é o que eu sou nas mãos do meu